vai sair coisa nova, tá? Então, beleza. Agora vamos pro o nosso vídeo de hoje. Que é que a aula passada, né? A gente tinha aqui o nosso rodapé e a gente vai mexer nele hoje, tá bom? Vocês lembram, né, que aqui em cima, na aula passada, a gente mexeu no topo. E se você não assistiu a aula passada, tem aqui no YouTube, é só você, depois dessa aula aqui, você voltar lá e assistir a aula do topo. É bem tranquilo, bem fácil, tá? Vamos voltar lá para pegar nosso rodapé. Estou abrindo aqui o site para a gente usar de modelo. Então vamos embora. Aqui o site do cliente, do nosso colega, ele tem o rodapé bem grande e só tem dois blocos, né? Que é um caso que nem está aqui, um bloco aqui e outro bloco aqui com o menu. E aqui embaixo tem um texto também. Então não é uma coisa assim tão complicada, tá? Vamos lá. Cadê o sitezinho? Tá aqui. Vamos soltar ele aqui. Eu tô olhando para cima porque tem uma tela aqui em cima, tá? Não tô olhando pra parede, não. Que daí fica mais fácil aqui para eu poder mexer na tela e não aparecer para vocês, tá? Então só não liguem se eu ficar olhando para cima. Se vocês quiserem, eu posso até tirar aqui a câmera para não atrapalhar vocês. Não sei qual que é o melhor. Deixar a câmera aqui ou tirar. Depois vocês me falam, tá? Vou diminuir um pouquinho ela aqui para não ficar aqui atrapalhando aqui a visualização de vocês. Então aqui tem o rodapé dele e é mais essa parte aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Ah, tem mais aqui esse conteúdozinho. O dele tá com um errinho aqui embaixo. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, essa parte aqui, tá? Que a gente vai fazer. Essa parte aqui e essa parte aqui e essa aqui. Aqui tem um negocinho aqui. Aqui essa parte a gente não vai fazer porque é o CAPTCHA, não vem ao caso nessa outra parte aqui que também é da empresa que fez o site para ele ou do plugin que ele esteja usando. Então a gente vai se focar só aqui, tá? Aqui e aqui. Vou mostrar para vocês que é bem tranquilo de fazer essa parte. Aqui ele coloca as redes sociais, tá? O contato, o e-mail, endereço. É bem interessante, fica bem bacana porque assim facilita muito a vida da pessoa. A pessoa não tem que ir lá na página de contato para achar o endereço, né? É horrível você ter que ir lá em página de contato para achar endereço. Você perde muito tempo que você poderia estar fazendo outra coisa. Não obrigue o seu cliente, o seu usuário, na verdade, a ficar buscando as coisas. Porque se ele ficar estressado assim, ele vai para outro site e já era. Então vamos lá. Vamos editar aqui o nosso rodapézinho. Eu estou na página na home, eu vou vir aqui em cima e vou clicar aqui em rodapé, tá vendo? A gente já tinha criado o início do rodapé. É bem facinho. Eu não sei se o áudio tá bom para vocês, aí se tá alto, né? Mas eu acredito que esteja bem bacana. Vamos ver aqui. Aqui eu coloquei uma coluna no meio, tá? Só para dividir. Não precisava ter ela, mas eu coloquei para dividir. Aqui tem uma logo que ele coloca, então vamos colocar essa logo aqui. Vamos pegar a logo do WordPress. Dá para diminuir se quiser, tá? Alinhar o cantinho aqui ou o centro. A logo dele é mais esticadinha, né? Fica mais bonita, que tem o texto e tal. Vamos ver se eu acho alguma logo que tenha isso. Deixa eu ver aqui. Logo WordPress. Aqui achei uma logo do WordPress que vai ficar legal. Fica bacana aqui. Com o que a gente precisa. Vamos lá. Ó, ficou bem interessante aqui. Poderia ser branca essa logo, vocês não acham? Acho que poderia ser branca. Vamos deixar ela branca? Vou deixar ela branca que vai ficar mais bonita. Ou posso pegar uma branca também, se quiser aqui. Até para facilitar a vida, né? Deixa eu ver se eu acho uma branca aqui. White. Vamos ver se eu acho uma logo branca aqui.
Só achei sem. Aqui, achei uma que pode servir. Mais fácil do que eu fazer aqui no Photoshop. Se não achar no YouTube, eu vou pegar uma no Photoshop mesmo. Eu faço no Photoshop. Não sou o rei do Photoshop, mas eu me viro aqui, né? Olha lá, branquinha, ficou bem bonitinho, né? Ficou bem melhor do que estava antes. Agora ficou mais adequado ali. Aqui embaixo ele usa que venha tomar um café. Eu vou pegar essa frase. Vamos colocar aqui com o título. Aqui ficou assim, tá? Porque ele tá lá como thumb. Eu já vou arrumar. Mas pode acontecer com vocês, tá? Aqui, ó, tá com thumb, como thumb aqui, tá vendo? Ele corta. Deixa a tela cheia que vai ficar o tamanho certinho. Ou também você pode colocar o tamanho exato, tá? Você pode vir aqui e colocar o tamanho exato. Mas como a gente tá com pressa, não vou ficar perdendo tempo aqui procurando o tamanho da imagem. Aqui eu posso usar a mesma configuração de baixo. Posso clicar aqui, ó, em copiar e eu colo o estilo. Não pegou? Eu posso aqui redefinir estilo, copiar aqui embaixo, colar aqui, vamos ver se ele vai pegar. Não pegou também por quê? Provavelmente aqui não tem estilo nenhum. Deixa eu ver se tem algum estilo aqui. Não tem nada. Vamos usar um estilo aqui. Uma fonte legal, Roboto. Preguiça de procurar uma fonte legal, né? Que fonte que ele está usando aqui? Vamos ver. Que fonte que ele está usando aqui? Vamos usar a mesma, né? Open Sans. Uma fonte bacana. Open Sans. Então vamos usar essa. Open Sans. Quando você for fazer um template, sempre use fontes do Google, tá? É bem melhor. Vai evitar um monte de dor de cabeça. E às vezes não pega no celular, não pega não sei aonde, e você acaba tendo bastante problema com relação a isso. Então tenta usar sempre fontes padrão. Não inventa muita moda de pegar fonte de fora. O máximo da Adobe que você consegue usar um plugin ali para colocar ela, tá? Claro que se você realmente quiser, tudo bem. Mas o ideal é não fazer, tá? Opa, opa, mas credo? Cadê? Colar estilo. Ó, viu? Agora ele pegou. Só que a cor ainda não pegou, né? Safadinho. Vamos pôr um branco aqui. Ele usa um tom de cinza. Ele não usa bem o tom de branco. Vamos pegar aqui a cor que ele tá usando lá no dele aqui. Tomzinho de cinza. Agora no novo Elementor você pode colocar cores padrão pro site, tá? Aqui tem um campinho aqui e você consegue clicar nele e definir a cor que você vai usar no site. Então você vem, clica aqui, já pega a cor que você vai usar no site. Você pode pôr várias cores, fica uma paleta de cores. Então, de vez você ficar tendo que ficar procurando cor, é bem mais fácil. Nossa, ficou maravilhoso isso. Vamos pegar aqui, vamos pôr também essa cor aqui 99. Outro detalhe que eu posso pôr só assim, ó, 9, tá? Eu não preciso colocar todos aquela letra, tá? Não preciso colocar tudo aqui, tá? Como ele repete, eu posso pôr só 3. Ele vai pegar do mesmo jeito. Aqui ele coloca um endereço, gerador de endereços online. Vou pegar qualquer coisa aqui só para ficar bonitinho. Olha só. Isso aqui é falso. É só um gerador aqui pra gente, só para mostrar aqui, para completar lá, tá? É legal ter você mostrar para o cliente um conteúdo, mesmo que seja um conteúdo de enfeite, para ele poder visualizar melhor, tá? Não, tenta não mandar assim desse jeito aqui, tá? Quando for mostrar para cliente, para pra ele poder visualizar. E é até bom você pôr às vezes um endereço falso, assim, um endereço falso não, um endereço de exemplo. Que daí o cliente ele vai falar, não, mas não é meu endereço. Daí ele pega e passa o endereço para você. Às vezes ele fica se enrolando para passar o endereço, né? O cliente é complicado. Deixa eu ver o bairro que tá lá. Vamos ver o bairro. Bairro. Um bairro esquisito. Não sei que linguagem que é essa. Mas enfim. Agora vamos colocar aqui o CEP. Cadê o CEP? Aqui ele não usa escrito CEP, ele está usando só direto. Uma escolha do design. Cidade. Qual que é a cidade? Belém e do Pará. Belém, Pará. Aqui ele está usando as letras normais, assim, não tá com caixa alta nem nada. Esse cinza aqui tá aqui, não é o mesmo cinza dele. Deixa eu ver qual que é o tom de cinza que ele está usando no site dele.
tá não, né? O tom dele, o tom de cinza que ele usa aqui. Vamos ver. 333. Então vamos colocar 333 aqui para ficar bem parecido. Ó, não era mesmo o tom de azul. Ah, agora sim, ficou bem diferente. Ficou bem diferente mesmo. Deu bastante contraste. Aqui, ó, se a gente quiser, a gente pode fazer até um detalhe, tá? Fazer um negócio assim, vou colocar aqui com fonte pensando normal. Ah, uma coisa que é legal para vocês, se vocês usam Chrome, não sei se vocês usam Chrome, loja do Chrome. Se vocês usam o Chrome, tem uma extensão bem legalzinha, tá? Que é essa aqui, ó. Watch Font. Essa aqui, ó. Watch Font. O que acontece? Você pode, pega e passa o mouse em cima, você clica nela e passa o mouse em cima da onde está a fonte, e você consegue ver a fonte, cor, tamanho, todos os detalhes dali, tá? Então isso facilita muito na hora de trabalhar, porque você não precisa ficar procurando e só passa ali com a extensão. Ela fica aqui em cima na barra do Chrome, né? Então fica bem facinho. Você clica nela, vai ali, passa o mouse em cima e já vai te dizer qual que é a fonte. Bem facinho, tá? Nossa, muito prático. Eu estou usando aqui o Edge, tá? Não estou usando o Chrome nesse momento, mas se você estiver usando o Chrome vai aparecer para você. Eu não trabalho com o Chrome, então eu deixo o Edge só para fazer os vídeos pro pessoal. Aqui a gente pode pôr uns ícones também, se você quiser fazer um negocinho bonitinho, você pode colocar alguns ícones de endereço e tal, vai ficar bem bonitinho. Aqui ele está usando ícones, deixa eu ver se ele está usando como imagem ou como ícones mesmo. Ó, ele usa ícones como ícones mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eita. Vou copiar o íconezinho que ele está usando lá. Ó, pegou. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Fonte. Fonte and Swan. Opa, cliquei errado. É aqui. Esse aqui você consegue pegar ícones, tá? Tem até um plugin já próprio para WordPress, que você pega os ícones aqui que você quiser e coloca lá. Vamos ver o de endereço. Address. E endereço. É esse daqui. Pode ser os outros também. Vou pegar aqui o endereço. Você tem que copiar essa linhazinha aqui. Bem facinho. E vamos voltar lá no nosso WordPress. Tira a atualização daqui que está atrapalhando. Aqui. Vamos dar um espaço. Olha lá. Não ficou muito bonito não, né? Não gostei muito não. Ficou meio jacuzão, né? Meio não ficou legal não. Vamos ver aqui. Opa. Aqui. O que vocês acharam? Ficou bom? Não, não ficou bom, né? Não ficou legal. Não ficou nada a ver. Nada a ver isso aí. Agora no telefone a gente pode pegar os ícones aqui. Eu não vou pegar o contato de telefone. Para colocar ícones de telefone, essas coisas, telefone, e-mail, tem um outro campo que é bem legal, que é esse aqui, ó, ícones. Esse aqui, ó, lista de ícones. Esse aqui fica bem legal. Aqui a gente vai colocar os telefones dele. Aqui ele tem um títulozinho, ó. Vamos duplicar. Você pode duplicar, tá? Você clica aqui, ó. Duplicar. Só arrasta aqui embaixo e joga aqui, ó. Olha que fácil. Aqui vamos colocar um telefone. Vamos ver que telefone. 55999 9999. E no WhatsApp vai ser a mesma coisa. Aqui você pode trocar esse ícone, tá? Você clica aqui, vem aqui nessa busca, coloca em inglês, sempre em inglês, tá? Fone, o dele tá para trás, vamos usar aqui, fone. Você pode trocar a cor aqui e tal, você pode usar vários recursos aqui, pode pôr link também se você quiser. Eu vou usar o mesmo número, outro aqui, e aqui WhatsApp. Olha só que prático, já ficou uma listinha. E aqui embaixo, e-mail que ele usa, e-mail. Envelope. contato@wordpress.org.br. E vamos colocar mais um aqui, um site
web. Ver se ele pega aqui. www.wordpress. Aqui eu posso pôr o link, tá? E aqui no e-mail eu posso fazer assim também, ó. Mail to, 2 pontos. E ele vai jogar para dentro do Outlook. Aqui eu posso editar as cores, tá? Então vamos colocar umas coresinhas aqui no ícone. Vou pegar um tom aqui, viu? Qual tom que ele tá usando. Um tomzinho bem claro. Vamos ver. Ah, ele tá usando um outro tom aqui. Vamos pegar esse tom que ele tá usando. Na verdade, ele tá usando 999 também. E na letrinha também vou usar 999. A gente pode até usar um tom mais claro aqui no telefone, né? O que vocês acham? Um pouquinho mais claro. Qualquer coisa. Só pra dar um destaque. A gente pode colocar over aqui, tá? Eu passo o mouse aqui, ele fica colorido, mas acho que não fica tão legal. Acho que não fica tão interessante. Mas isso vai do teu gosto. Mas você pode fazer isso. E no texto é a mesma coisa. Você pode vir aqui em over, colocar uma cor. Quando passa o mouse, ele fica coloridinho. Mas não acho que seja interessante. Você pode mudar até mudar ali a tipografia e tal. Open Sans. Pra ficar igual tava lá no outro. Bold. Olha só. Tá com cara de menu já, de rodapé, né? E essa listinha a gente pode deixar ela de outro jeito, tá? Mas se você for vir aqui, ó, em linha, ó como que ela fica. Aí ele vai encaixando um do lado do outro. Se eu aumentar aqui, ó. É interessante para alguns casos. Mas a gente não vai precisar disso agora. A gente também pode colocar uma de ícones aqui para horário, por exemplo. Que é o que ele usa. A gente dobra aqui a questão do horário. Vamos duplicar aqui. Aqui eu vou colocar um bold, tá? Só para ficar mais destacado aqui. Copiar o estilo. Colar. Ó, fica um boldzinho. Pode ter um destaque um pouquinho maior. Vou duplicar isso aqui. Vou jogar aqui embaixo. E vamos copiar o horário de atendimento. Horário de segunda a sexta. Ele usa um ícone aí, eu não vou usar um ícone. Não vou usar ícone nenhum. Vou colocar aqui horário de atendimento. Horário de atendimento. E aqui a gente coloca aqui o horário. Segunda a sexta. Cadê o nosso assento? Aqui, ó. Tô falando muito devagar. Se eu estiver falando muito devagar, vocês podem deixar nos comentários aí depois que eu vou ler e eu começo a falar um pouco mais rápido se vocês acharem que é pertinente, tá? Deixa eu ver um ícone que seja um ícone de calendário ou de horário aqui. Vamos ver o ícone que ele está usando aqui. Ele usa um ícone de calendário. Esse aqui. Agora o horário a gente coloca um reloginho. Horário das 8h às 11h30. E também tem atendimento das 13h30 às 19h30. Vamos colocar um reloginho? Era legal se tivesse um reloginho com um horário diferente aqui, né? Seria interessante. O ponteiro em outro lugar. Vamos colocar a cor. Que ele usa o 999. Na verdade, a gente usou uma outra cor aqui, né? Vamos pegar essa cor que a gente usou aqui. Olha, vamos copiar essa cor e vamos jogar lá. Para ficar padronizado. Isso que é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado, tá? Com os detalhes. E os detalhes que vão fazer você um profissional melhor ou pior.
Quando você for fazer um site para alguém, assim, às vezes pede para um amigo, né, olhar, tal, dar uma olhada para ver se tem alguma coisa errada, se tem algo que às vezes passa, às vezes você está ali mexendo num site direto, você acaba não vendo todas as coisas, tá? Então, às vezes pede para alguém de fora dar uma olhadinha. Os detalhes, eles vão fazer toda a diferença, tá? Toda a diferença. Tá vendo que esse recuo aqui eu posso dar essa distância? Não é necessário nesse caso aqui, mas você pode fazer isso se você quiser. Já ficou com uma cara melhor esse rodapé, né? O que vocês acharam? Já tá bem mais bonito do que aquele rodapé que tava aqui, né? Vamos dar um F5 aqui para ver como é que ficou. Olha só a diferença. Nossa, ficou bem melhor, né? Essa logo aqui, ela não tá com o mesmo tom lá do nosso 999. Então eu vou deixar ela com 999. Como que eu faço isso? Eu abro aqui o nosso Photoshop. Vou pegar aqui a nossa logozinha. Cadê a bendita? Aqui. Vamos jogar ela aqui dentro. Vou tirar essas bordas aqui, que essas bordas aqui não estão favorecendo a gente. Deixar aqui bem rente. Olha só. Tirei as bordas e eu vou vir aqui embaixo, ó, FX, sobreposição de cor. Aqui eu vou pôr 999. Olha só como mudou bastante. Deixa eu ver que tamanho que tá essa logo aqui. Nossa, tá bem grande. Nossa, tá muito grande. Eu vou colocar aqui um... Deixa eu ver que tamanho que tá aqui. Só pra gente visualizar o tamanho que tá. Eu uso essa ferramenta aqui, ó, Lightshot, que é muito boa para você tirar print. Essa ferramenta aqui, ó, embaixo, Lightshot. Vamos ver o tamanho que tá aqui. Ela tá com 322 por 58. Essa ferramenta Lightshot aqui é maravilhosa para tirar print. Vamos lá colocar aqui 328. E aqui embaixo deixa ele fazer do jeito que ele quiser. Ele já altera sozinho. Dá um OK. Pronto. Aqui eu vou salvar como WordPress, tá? Logo WordPress. Sempre quando você for salvar alguma coisa, você coloca o nome certo, tá? Porque isso é acessibilidade, tá? Não vai colocar o nome tudo esquisito lá, que tá de sacanagem. Daí fazer com. Porque assim, quando você vai usar. A pessoa é deficiente e tal, ou a pessoa tá usando um leitor de tela, atrapalha muito se você colocar lá uns códigos, lá uns nomes muito esquisitos. Nesse caso é logo WordPress ou só WordPress, tá? Eu vou usar a palavra logo WordPress e vai ficar certinho. Tenta não usar aqueles nomes esquisitos, que aquilo ali só atrapalha. Vou pegar aqui, vamos trocar ela aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Cadê ela aqui? Ó, logo WordPress. Bem bonitinho, bem organizado. Tenta fazer assim quando você for mexer, tá? Aqui embaixo você pode até tirar e colocar assim, por exemplo, logo do WordPress ou só logo WordPress. Vou deixar assim. Você pode até colocar uma descrição, tal, etc. Mas não é obrigatório. Mas aqui no nome do texto, sabe? Essa é uma coisa assim que é falta de vergonha na cara você colocar uns códigos. Já vi o pessoal coloca assim, ó. Daí coloca lá, JPG. Ou pior, WhatsApp. Daí pega lá uns. Porque o WhatsApp, você pega a imagem do WhatsApp direto e coloca assim. Eu vejo direto isso. Todos os dias eu vejo isso. Isso é uma falta de vergonha na cara fazer desse jeito. Não faça assim, tá? Faça as coisas direitinho, que realmente, quando você toma cuidado com a qualidade do teu site, você vai ser notado no mercado, tá? As pessoas gostam de trabalho bem feito. Agora a gente já sabe o tamanho, a gente pode deixar o tamanho, que é o tamanho certo. Aqui a gente coloca um link. Que link que é? É o link do site. Então vamos pegar aqui tags dinâmicas e URL do site. Aqui embaixo está tags dinâmicas. Aqui você pode colocar uma legenda se você quiser ou não. O ideal é que você coloque, tá? Eu não vou colocar, mas é o ideal que você coloque. Pela acessibilidade. Tenta estudar um pouquinho sobre acessibilidade, é bem interessante. Porque assim, o pessoal que é deficiente, de visual, eles usam muito leitor de tela. Então isso atrapalha bastante. E até mesmo questão de SEO, né? SEO. E o Google ele passa os robozinhos dele olhando no teu site. Se tiver uma porcaria, vai salvar aqueles negócios tudo feio ali. Então realmente vai te atrapalhar na hora de ser ranqueado no Google. Vamos para o menu aqui. Ele está usando um menuzinho bem básico, com a cor laranja quando passa o mouse. Deixa eu pegar essa cor aqui. Vamos ver essa corzinha laranja.
Vamos ver aqui qual o tom desse laranjadinho aqui. Laranjadinho. Aqui. Vamos pegar esse tom de laranja. Com esse menu aqui eu posso fazer bastante coisa, tá? Então a gente pode mudar bastante coisa. Ó, que legal. Mudei pra lá, mudei pra cá. Vamos para estilo e vamos mudar aqui. Ó. Aqui é a largura dele. Posso aumentar, diminuir, fazer do jeito que eu quiser. Aqui os paddings, altura e tal. Vamos para a cor aqui. Vou alinhar para cá, para ficar aqui nessa ponta. E vou colocar as configurações. Cadê aqui as configurações? Em menu. Aqui, cores. Tipo de fundo. Vamos colocar a fundo que era dele. Já pego o fundo lá. Vamos pegar a cor aqui, que eu copiei a cor, não quero perder ela aqui. Na verdade, isso aqui é do over, não é do... Cadê o mouse over aqui? Deixa eu pegar. Aqui, ó. A gente esquece, a gente vai ficando velho e vai ficar com a memória uma porcaria, né? A memória vai ficando horrível. Esquece das coisas. Mas não tem problema, tá? É 33 aqui, é o fundo. 333. Olha só, laranjadinho. Não é o mesmo efeito que ele está usando lá, mas eu posso colocar também se quiser, tá? Posso colocar aqui no texto. Deixar o fundo com 33. 333. E colocar aqui no texto. Ah, peguei o 3. Deixa eu pegar de volta aqui o nossa corzinha. Agora quando a gente passar o mouse, ele vai ficar laranjadinho. Ele perdeu aqui a cor, safado, né? De fundo. 333 e aqui também é 333. Agora vai ficar laranja. E aqui ele usa uma linha aqui embaixo para marcar. Então vamos colocar essa linha também. Deixa eu achar essa linha aqui. Borda, sólido. E a borda eu só quero embaixo. Então eu vou desmarcar esse campo aqui, porque se eu marcar ele vai pegar em todos. Então eu vou desmarcar e vou colocar embaixo inferior. Que é borda radius, né? Nada a ver com o que eu queria. Cadê a borda? Aqui embaixo. Vou desmarcar aqui e vou pegar aquela só aqui embaixo. Agora eu posso pôr um padding também, se eu quiser. Esse padding, ele empurra de dentro para fora, tá? Deixa eu pegar aqui uma... E vou explicar para vocês o que é padding em imagem, tá? Cadê um quadrado? Vou pegar um quadrado aqui. Margem... Ah, vou pegar mais um quadrado aqui. Deixa eu trocar de cor. Aqui... Desenho demais, né? Desenho muito. Olha que desenho maravilhoso. Isso aqui eu demorei bastante para entender, tá? Então, às vezes, pode ser que... Eu acredito que vocês... Não sei se todos vocês sabem o que é isso aqui. Aqui eu tenho o meu quadrado. Quando eu vou usar margem, ele vai empurrar daqui, vai empurrar daqui, vai empurrar daqui e daqui. Então, esse quadrado ele vai ser empurrado de acordo com a margem que eu colocar. Se eu colocar o margem button, por exemplo, ele vai empurrar esse quadrado desse aqui. Então, ele vai subir para cá. Ou vai descer para cá. Ele vai estar empurrando, entendeu? Então, no caso, ele vai empurrar o de baixo. Ele não vai empurrar o de cima, né? Quando eu coloco margem top, ele vai empurrar esse quadrado preto aqui do quadrado vermelho. Então, ele vai descer. É que aqui no Paint eu não consigo ficar mexendo, movimentando as coisas. Devia ter feito no... Fazer aqui no Photoshop aqui para vocês. Acho que fica mais fácil. Aqui no Photoshop vai ficar bem mais prático para a gente fazer isso aqui. Olha só, já até colocou aqui o vermelhinho para mim. Mais uma camada. Essa camada eu vou deixar aqui. Opa! Olha que maravilha, até colocou aqui o branquinho aqui, nossa, ficou perfeito. Então a gente tem esse quadrado branco aqui, eu vou pintar ele de verde só para exemplificar para vocês, para ficar mais fácil a leitura. Isso aqui é uma coisa que não é todo mundo que sabe, tá? Então, se você sabe, eu peço desculpas para você. Espera um pouquinho que às vezes tem gente que não sabe. Então, quando eu coloco margem button, por exemplo, ele vai empurrar esse quadrado vermelho aqui, ele vai empurrar para baixo. Se ele estiver embaixo, né? A parte... Aqui, vamos
Aqui. Vamos pegar esse daqui e... Filho da mãe não pegou. Aqui. Então tá. Se eu colocar um margem button nesse quadrado verde, ele vai empurrar esse vermelho para baixo. Se eu colocar uma margem top, ele vai empurrar o verde para baixo. Então ele sempre empurra de fora, tá? Ele sempre vai empurrar, quando você põe um margem, os itens que tem fora. Ele vai interagir com os itens que tem fora. Quando você coloca padding, ele vai interagir com os itens que tem dentro. Então, se você colocar padding 2, 3, ele vai mexer no quadrado verde, tá? Então, ele vai mexer nas coisas que tem aqui dentro do quadrado verde. Quando você coloca padding 2, 3 embaixo, um button, ele vai mexer assim, ó. Digamos que você coloque button a 10, ele vai mexer na parte de trás. Se você colocar button top, ele vai mexer com a parte de cima. Entendeu? Então, o button, ele mexe com o item que você está usando. Ele vai mexer só com esse item aqui, esse item interno. E o margem, ele vai interagir com os itens de fora, tá? Não sei se eu expliquei direitinho, se vocês conseguiram entender. Mas assim, resumindo, o margem é para mexer com o item de dentro. E o button, desculpa, o margem é para o item de dentro interagir com o item de fora. E o padding é para interagir com o item de dentro, tá? Ele diminui o item de dentro. Ele coloca uma margem, digamos assim, um espaço no item de dentro. O margem, ele vai empurrar os itens que estão aqui. Ou para cima, para baixo, ou para o lado. Espero que eu tenha conseguido entender para vocês. Eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, tá? Que acho que é bem interessante. Eu demorei bastante para entender isso no começo. Então aqui, ó, eu vou colocar um padding para interagir com essas linhas aqui. Apesar que ficou bem bonitinho, né? Não ficou ruim. Eu vou só pintar essas linhas aqui com uma cor. O nosso 9999. Para ele ficar certinho. Aqui eu posso aumentar aqui também a largura dele, tá? Aqui ó, eu posso colocar porcentagem e colocar 100%. Então ele vai ficar de ponta a ponta. Vai ficar igual estava lá o do nosso colega. Vamos ver aqui se ele tem a opção para o último a gente tirar a cor. Não sei se ele vai ter essa opção, tá? Alguns têm. Vamos ver se ele tem essa opção. Main menu aqui, ver se ele tem essa opção. Ó, last item custom styles. Sem borda. Vamos ver aqui se ele tirou a borda. Não tirou a borda nada. É um safado. Tirou a borda de jeito nenhum. Vamos ver aqui. Se ele tem essa opção aqui de tirar a borda do último item. É sólido. E vou colocar aqui uma. Aqui embaixo. Tá certo. Eu vou pôr aqui embaixo 0. Se ele não pôr, eu ponho uma cor. Olha lá, já sumiu aqui embaixo. Se ele não tivesse essa opção aqui, o que você faria? Você faria um CSS. Last, LI, last, CSS. Vou mostrar para vocês. Se ele não tivesse essa opção aqui, tá? Vamos pegar aqui a nosso CSS e eu vou mostrar para vocês. Espero que hoje não esteja muito enrolada a aula assim, esteja bem mais fluindo, bem mais tranquilo. Se esse item não tivesse, a gente ia usar um last aqui, tá? Deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. Tirar aqui. Tira do jeito que estava ali. Deixa eu salvar. Fecha aqui. Aqui. Sou muito chato, né? Muito metódico com as coisas. Tem que ser bem redondinho. Aqui ele usa um LI. Então a gente vai vir aqui e vai colocar um CSS nesse LI. Que é o que você pode fazer se caso o teu menu não tenha, tá? Tá vendo que cada campo aqui, o safado nem para usar um LI, ele usa uma div. Que não é o certo. O certo seria só usar um div, uma LI para fazer uma lista, né? Que isso aqui é uma lista. Mas enfim. O último item aqui, ó. Vamos ver se ele usa um CSS. O último item aqui, ó, 22. Você pode usar essa classe aqui, 22, e colocar o border 0. Cadê a borda? Cadê a bordinha? Bordinha. A bordinha tá aqui. Outline, solid, 1px red. Então era para ele ter pego a borda ali. Então a gente pode pôr assim a borda 1px, solid,
999. 333, quer dizer. Opa, 333. Ele não tá pegando mesmo aqui, que safado. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente podia colocar uma classe, pegar essa classe aqui e tirar o CSS dela. A gente pode também pegar o último item aqui, por exemplo, menu. Na verdade, tem que pegar aqui dentro, ó. Esse campo aqui. Essas classes aqui de dentro, que seriam ali, mas não é. Elas estão dentro dessa Jet Custom Nave aqui. A gente poderia pegar assim, ó. Aqui, deixa eu copiar esse item, ir aqui no WordPress mesmo, no elemento, lá em CSS, jogar aquela classe. Eu não sei se vai pegar, tá? Tem que ir testando, assim. Às vezes o CSS é complicado, às vezes ele não obedece a gente. Last item. Às vezes é uma batalha com relação ao CSS. Bordem button, solid, um px red. Ver se ele vai pegar. Não sei se ele vai pegar, tá? Vai ter que ir testando e tal, e não é tão simples assim. Às vezes é uma coisa que é básica, mas às vezes não obedece. Ele não pegou aqui esse jet custom porcaria aqui. Vamos colocar aqui um menu rodapé. Quando tem ID, daí fica melhor. Também não pegou. Porque eu fiz errado, por isso que não pegou. Por isso que não tá pegando, então eu fiz errado aqui. Tô ficando velho já mesmo, né? Tá fazendo as coisas direito. Last of. Deixa eu pegar aqui a classe certinha aqui. Já vou mostrar pra vocês certinho. Tinha que ter 2 pontos ali. É aqui, ó. A classe tem que ser aqui, ó. 2 pontos. Ah, agora pegou. É, a gente vai ficando velho e vai esquecendo das coisas, né? Mas enfim. Quando não tem aquela opção para você colocar, você usa essa aqui, last ou first também, tá? Dá para você colocar no primeiro. Vamos ver que vai ficar vermelho aqui o último item. Última barra aqui, ó, tá vendo? Então você poderia até colocar uma cor ali e tal, ou mandar ele tirar a borda e tal. Então você pode colocar aqui uma outra borda, tipo, pra ficar bem, parecendo bem para vocês verem aqui, ó. Vai aparecer a borda bem grossa aqui. Então quando ele não sai aqui, quando ele não tem essa opção de sair, você usa no CSS mesmo. Vai na violência aqui, coloca o CSS na marra, tá? A gente não precisa porque ele tem essa opção ali. Vamos voltar lá. Cadê o nosso menu aqui? Main menu. E aqui a opção aqui do nossa barra aqui. Colocar o solid. Não sei porque eu vou aqui no radius, é aqui embaixo. Então vamos atualizar. Já está aqui bonitinha. Dá para colocar ícone também se você quiser, tá? Tem várias maneiras de colocar ícone. Eu posso mostrar para vocês se vocês quiserem. Acho que já ficou um pouco longa essa aula, já deu acho que 1 hora aqui de vídeo. Deixa eu ver quanto tempo que tem de vídeo aqui. Eu acho que já deu 1 hora. Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui o resultado. A gente pode baixar essa parte de cima, tá? Para ficar alinhado. Vamos só fazer mais uns ajustes aqui, só para ficar perfeitinho. Vamos baixar aqui essa logo que tá. Tem que alinhar ela aqui embaixo para ficar bacana. Vou alinhar com essa parte de baixo. Aqui eu posso usar o padding e o margin, tá? Eu posso pegar e clicar aqui na coluna e colocar um padding na coluna. Então ela vai empurrar tudo que tiver dentro para baixo, por exemplo. Se eu for usar um superior, tá vendo? Posso alinhar aqui com aquele. Posso fazer isso. É um jeito de fazer. Posso clicar aqui, ó, em alinhamento e jogar o alinhamento aqui para baixo. Ou no meio. Já ficou melhor aqui, ó. E aqui eu posso colocar aqui um 10, 20. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Depois eu alinho lá na parte de fora. Tenta sempre cuidar dos detalhes, tá?
Quanto mais detalhista você for, melhor. Ele ficou um pouquinho acima do que devia. Eu quero alinhar com essa linha aqui do café. Então, eu vou deixar um pouquinho, só um totozinho assim pra... Coisinha básica mesmo, só pra ficar bem alinhado, tá? Ó, agora sim, tá alinhado com o café. Posso até baixar um pouquinho esse café aqui pra essa linha aqui de cima. Vou colocar um padding também em cima, ó, pra ficar mais alinhadinho. Aqui embaixo eu vou pegar um copyright. Copyright bonitinho, só pra ficar bem bacana, assim, pra ficar bonitão mesmo. Ele usa um texto também ali, né? Ele usa um texto bem longo aqui. Na verdade, ele repete o endereço aqui embaixo. Ele repete, mas eu não vou colocar isso, tá? Não vale a pena. Não é interessante. Ele repete a logo e tal, e não vou colocar isso porque já tem aqui. O que tem no rodapé. O que tem aqui, ele coloca aqui embaixo. Não, acho que não é necessário fazer isso. Não é uma crítica pro site nem nada. Só eu acho que não precisa repetir o que tá ali, né? O rodapé vai aparecer pro site inteiro. Então, o que tá aqui não precisa estar aqui. Só vou colocar um copyright bonitinho. Aqui vou colocar aqui WordPress. Copyright. WordPress. Feito com amor, claro, né? Vamos pegar aqui. Vamos pegar o ícone Love aqui do font size, do font Answan. Acho que é isso que fala. Hurt. Vou copiar aqui essa chavinha aqui, vamos jogar lá. Vai ficar bem bonitinho, bem bacana. Tira esse H4 aqui. H4 é título, tá? Não precisa. Você pode colocar um P ali, tá? Ou um H6, sei lá. H4 ficou muito grande. Feito com amor por William Ricardo. Então você coloca o teu nome, tá? E aqui você coloca um link aqui para o teu site. Que foi você que fez. Alguns clientes não gostam, tá? Então você pede para ele ver se ele vai permitir ou não. Eu não tenho nenhum site, né? Então, mas eu colocaria o meu site aqui. https dois pontos barra www.wordpress.org. Olha só. Aqui a gente pode até colocar ali um. Vamos ver como que ficou no site e colocar ali um padding ou não. Vou colocar um paddingzinho só para baixar um pouquinho. Um 10. Esse 10 foi muito. Deixa eu ver aqui. Opa. Ó, ficou legal. Daqui você pode trocar a cor, tá? Não vou mexer nisso aqui agora, mas você pode colocar uma corzinha que combine com o site. Tipo aqui o laranja, tá? Ah, vamos colocar, né? Vamos colocar. Eu não me aguento. Mas você pode colocar aqui a cor. Ele tá pegando essa cor aqui, ele pega aqui dos modelos do WordPress, tá? Aqui as cores padrão. Ele pega daqui, tá? Mas você pode mudar isso aí ou mudar aqui direto aqui nesse link aqui. A gente pode botar um CSS aqui. Tipo assim, ó. Rodapé. Isso se você quiser fazer isso, né? Não é obrigatório. Aqui a gente coloca uma cor. 333. Não. 999. Aqui. Opa! Ah. A é link, tá? Então quando você usa A é para link. E aqui a gente pode fazer um over. Over. E colocar o laranja. Vou pegar o laranja ali. Vamos pegar o laranja que é a cor dele. Vamos colocar aqui o laranja. Ó, agora já ficou bem melhor, né? Ficou bem personalizado. Aqui ele ficou com essa cor. Eu posso mudar essa cor aqui em estilo. Aqui a gente usa 999. Aqui a gente pode também colocar aqui nossa fonte que é Open Sans. Open Sans aqui. Podemos colocar um bold.
Ou se você não quiser colocar um bolso, você pode pôr um 600, tá? Já fica um pouco mais gordinho. Olha como já ficou bem diferente. Já ficou bem bacana, né? Já deu uma cara bem diferente para o site. 999 ele não dá muito contraste com o preto, tá? Poderia ser branco, mas aqui é bom que seja discreto mesmo. Então é para não chamar muita atenção. Já ficou bem melhor aqui. Ó, com o espaço que a gente colocou, com as fontes e tal. Aqui eu não me lembro se eu coloquei a fonte Open Sans aqui, deixa eu só conferir. Open Sans. Não tinha colocado. Deixa eu colocar um 600 aqui só para ficar um pouco mais gordinho. Sempre cuida com isso, tá? Sempre cuida com as fontes, assim, com os detalhes. Os detalhes são os mais importantes. É algo mais importante aqui. Aqui a gente poderia até alinhar aqui embaixo, tá? Fazer de um jeito que ele fique mais largo, em alinhar aqui embaixo, tal. Daí tem que ver com relação ao design, mas dá pra você fazer, tá? Deixar alinhadinho pra ficar bem mais bonito. Ou tirar alguns itens daqui e colocar no meio, tal. Daí é o ideal você seguir o design que a pessoa fez, né? Mas dá pra vocês verem que eu tô copiando o site dele lá, tô montando aqui. Não é uma coisa complicada, né? A ideia era só passar a cor passar a cor dele lá, né, para cá, passar os conteúdos que tá no site dele para cá. Então dá para vocês verem que fica bem tranquilo. Eu vou fazer um outro item que é bem interessante, ó, Favicon WordPress. Tá vendo que aqui em cima não tem nada, ó, tá feio aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como colocar, que é só um bônus para quem ficou até agora na aula aí. A gente vai vir aqui em aparência, personalizar. Deixa eu pegar aqui o Favicon. Pegar o ícone aqui WordPress. Entrar no site do WordPress e pegar o íconezinho dele lá. Vamos ver qual íconezinho que ele usa. Ele usa logo. Então vamos pegar aqui a logo do WordPress. Pegar a logo dele mesmo aqui. Não vou meter muito tempo aqui para não gastar muito tempo de vocês. Vou copiar aqui e vou jogar aqui para dentro do nosso Photoshop. Vou colar ela aqui. Vamos pegar essa parte de baixo aqui. Eu vou apagar esse ali. Poderia pegar e copiar uma cor, uma logo ali certinho, mas para a gente não perder muito tempo. Interessante que aqui tem que ter 512 por 512, tá? Ó, tá certinho o tamanho 512 por 512. Aqui a gente pode colocar branco se quiser, tá? Uma outra cor, branco, preto, sei lá, verde. Vou pôr a cor que a gente está usando no site e aqui eu vou salvar. O nome sempre tem que ser Favicon, tá? Favicon. Vou mostrar para vocês ali. Vou exportar e vou colocar lá. Quem ficou aqui vai ter esse bônus. Ó, a gente vai vir aqui identidade do site. Isso vale para qualquer site do WordPress, tá? Não precisa de plugin nem nada. Clica aqui e vamos pegar nosso ícone lá. Ó, o nome dele sempre você usa Favicon, tá? Sempre usa esse nome. Ele tem 512 por 512. E se você puder, sempre use fundo branco. Não use fundo transparente, que às vezes ele dá algum problema em alguns navegadores, tá? Quando você coloca fundo branco, você garante que não vai ter problema. Não precisa cortar. Não precisa fazer nada. Ele vai colocar aqui daí. Vamos publicar. E vamos testar. Ô danado. Não pegou? Por que não pegou? Pega aí. Não pegou. Eu não sei por que não pegou aqui, mas é para pegar, tá? Tá correto aqui. Ah, tá aqui embaixo. Eita, burro. Desculpa, eu vi errado aqui. Nada a ver, esquece isso aqui parte de cima, tá? É aqui embaixo, ó, ícone do site. Nossa, que vergonha. Ai, ai. Nossa, aqui errei feio aqui embaixo, tá? Esquece que a parte de cima ali. Agora vai aparecer. Ó, tá vendo que pegou ali? Eu uso o modo escuro, né? Então não tá aparecendo. Você pode até colocar outra cor ali. Mas o ideal é que você use sempre uma cor branca, uma cor preta, assim, uma cor neutra, tá? Viu como fica bem melhor com esse íconezinho aqui, né? Nossa, mas que vergonha de, de não colocar. Então era isso, pessoal. A aula de hoje foi para mostrar o rodapé aqui do site, como colocar o rodapé, como montar, né?
Eu acredito que tenha ficado bem esclarecido, que vocês vão conseguir tranquilamente fazer o rodapé. Depois a gente vai fazer a parte do celular, tá? Não mexi com o celular agora. E também a parte do conteúdo aqui que vai no meio, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Semana que vem tem uma continuação dessa aula, acredito que às 5 horas ou 6 horas da tarde. Se vocês puderem convidar os amigos de vocês para participar da live, fica bem legal, né? Que eu não fico sozinho aqui, né, conversando só com o computador. Mas espero que realmente tenha sido bem útil para vocês, pessoal. Então até semana que vem.